Oi gente, tudo bom? Bom, hoje eu vim conversar com vocês em relação à Previdência Social, como é que funciona a Previdência Social aqui nos Estados Unidos e fazer uma comparação entre ela e o Brasil e um pouquinho também sobre alguns países da Europa. Tá. Eu vejo pelas redes sociais, eu vejo pelos jornais que eu sigo e tal, que tá tendo uma grande manifestação, tá tendo um grande... Como é que eu posso dizer? Tá tendo um grande problema, na verdade, né, em relação à reforma da Previdência que o novo presidente do Brasil fez a proposta. Eu ainda tô por fora se essa proposta foi aprovada, se não foi ainda, eu tô meio por fora dessa questão, mas eu vi assim em pontos o que ele queria fazer e ele disse que estava se baseando em países de primeiro mundo. E eu queria esclarecer pra vocês o que acontece, porque em uma entrevista que eu vi dele, ele falou que estava se baseando como é que era a Previdência aqui nos Estados Unidos e como é que era a Previdência em alguns lugares da Europa. E daí eu vim conversar com vocês em relação a isso, como realmente funciona a questão da Previdência aqui e se realmente tem a ver o que ele quis dizer ou não com essa declaração. Tá, vamos lá. Desculpa, gente. Ai, tá ruim hoje. Vamos lá. Então, primeiro eu vou contar pra vocês como é que foi a minha experiência quando eu saí do Brasil e fui morar fora. O primeiro lugar que eu fui morar, quando eu fui morar fora do Brasil, eu fui pra França. Eu fiquei em Paris, eu morei em Paris por algum tempo. Só que em Paris eu não tive essa impressão igual eu tive na Alemanha que eu tive aqui, em relação à idade que as pessoas trabalham. Então não posso dizer muito precisamente como que funciona na França, mas as pessoas na França trabalham sim, elas são mais velhas trabalhando, não é igual no Brasil. Não é normal você encontrar, por exemplo, um senhor de 70 anos dirigindo um ônibus, não é normal você encontrar uma senhora de 70 anos atendendo num caixa de um banco ou num caixa de um supermercado. No Brasil não é normal isso. Na Europa já é bem normal. Na França eu não prestei tanta atenção assim, porque também não morei muito tempo lá. Mas quando eu cheguei na Alemanha, que foi logo em seguida, eu assustava, porque a gente ia pegar ônibus lá e tal, a gente ia pegar trem, metrô, e as pessoas que dirigiam, que pilotavam os meios de transporte eram pessoas muito velhas. E eu ficava assim, falando com o meu marido: amor, como assim esse homem muito velho vai estar trabalhando, ele tinha que estar descansando. E era super normal. Eu achava assim um absurdo. Gente, como é que essa senhora tá trabalhando? Pelo amor de Deus, alguém tinha que ficar cuidando dessa mulher em casa. Tipo assim, pessoas de até uns 79 anos trabalhando normalmente. E assim, aí eu fui começar a prestar atenção que isso era uma coisa normal de alguns países da Europa. Quando eu visitei outros lugares também era assim, já fui pra Suíça, pra Dinamarca, então assim, lá é super normal pessoas da terceira idade estarem trabalhando com coisas que pessoas que não são da terceira idade trabalham, super normal. E aí eu comecei a ver que realmente era uma coisa muito normal, inclusive a gente foi a alguma palestra, se eu não me engano, foi na Alemanha, não me engano, não me lembro agora do lugar exato, mas eram de brasileiros que estavam morando lá, enfim, a gente foi nessa palestra e eles falaram que era bem diferente do Brasil, que as pessoas lá trabalhavam bastante e trabalhavam assim, até mais velhas, porque elas precisavam manter a economia do país, né? A economia do país precisava estar equilibrada. Então é por isso que a Alemanha dificilmente a gente entra em crise, e quando entra, sai assim, porque a economia lá é muito forte. Então a economia é forte porque tem pessoas trabalhando até mais velhas, e isso sempre foi, assim, não foi uma coisa que eles inventaram, é uma coisa que já é deles já. Tá, isso foi uma experiência na Europa. Quando eu vim aqui para os Estados Unidos, não foi diferente. A gente vê muitos senhores dirigindo ônibus, a gente vê senhores trabalhando
por exemplo, limpando a rua. A gente vê caixa de supermercado, velhinhos. A gente vê atendentes de banco, velhinhos. A gente vê gerentes de banco. A gente vê em loja, em estabelecimentos de comida, pessoas mais velhas trabalhando. Inclusive no trabalho do meu marido tem muitas pessoas velhas. Inclusive ele tem um colega de trabalho que ele é muito fofinho, ele parece um vovô. O nome dele é Jerry e eu até ficava perguntando pro meu marido, mas ele é muito velho pra trabalhar, mas ele é um dos caras mais cabulosos que existe na área em que o meu marido trabalha. Ele, tipo assim, ele é super velho, ele vai fazer, eu acho que 72 anos e tá lá trabalhando de boa. A chefe do meu marido também, ela é bem velha, tipo, não lembro quantos anos ela tem, mas ela é bem velha. Então, enfim, eu queria falar pra vocês que aqui nos Estados Unidos e na Europa é super normal uma pessoa trabalhar mais velha. Uma pessoa assim de 79 anos tá trabalhando ainda, uma pessoa de 70 anos tá trabalhando, e não importa se é homem ou se é mulher, aqui não tem essa diferença de idade, né? No Brasil, não sei se já mudou, mas eu lembro que quando eu fiz faculdade, quando eu estudei uma matéria de economia, era 65 para homem e 60 para mulher. Não sei se continua essa regra ainda, né? Mas na época que eu fiz faculdade era. Então, eu queria deixar claro pra vocês que aqui é super normal e eles mantêm a economia sempre boa dessa forma, com pessoas trabalhando, independente de ser pessoas novas ou pessoas velhas. Mas aqui também tem um ponto que é bem crucial. Aqui você começa a trabalhar mais velho também. Por exemplo, quando você termina a sua faculdade, as pessoas terminam a faculdade aqui, geralmente elas estão mais velhas, não é igual no Brasil, que, por exemplo, com 23 anos, com 22 ou até com 20 você termina a sua faculdade. Aqui não. Aqui, para você terminar a sua faculdade, você ter o seu diploma certinho, você se forma, sei lá, com uns 27, 30 anos, depende da área de formação que você quer fazer também, né? Então aqui o estudo é muito mais rigoroso, é muito mais rígido e leva muito mais tempo que no Brasil. Então as pessoas aqui começam a trabalhar assim certinho um pouco mais tarde. Mas também da mesma forma, as pessoas também trabalham até mais tarde, no caso até, vou dizer até uns 80 anos, porque eu acredito que tenha pessoas que trabalhem até essa idade. Então assim, o Temer veio com essa proposta de fazer uma reforma da Previdência baseada em países de primeiro mundo e realmente, pelo que eu vejo, pelos exemplos que eu tenho, pelos amigos que nós temos aqui que trabalham há muitos anos, lá na Alemanha também que trabalham há muitos anos, é dessa forma realmente que acontece. Você trabalha até bem mais velho mesmo, até quando você tá bem velhinho, você só se aposenta quando você tá muito, muito velho, não é igual no Brasil, por exemplo. Quando eu nasci, a minha avó, acho que ela tinha 55 anos e ela já era aposentada. Tipo assim, eu já nasci e minha avó já era aposentada. Eu tenho 25 anos agora. Então, não, na verdade, quando eu nasci, a minha avó tinha 52. Porque agora ela tem 77, então ela tinha 52. Então, tipo, minha avó se aposentou super nova, né? 52 anos aqui, nunca que a pessoa vai se aposentar com essa idade, nem na Europa. Enfim, só que o que acontece? Ele não tá seguindo as coisas como ele falou que é aqui. Porque, por exemplo, eu vi que ele limitou algumas pessoas não entram nessa questão de se aposentar na idade mais velha, né? Eu vi que estavam pessoas falando que as pessoas vão se aposentar com 70 anos, mas tem algumas áreas que, se eu não me engano, é a parte que lhe convém, né? A parte dos deputados, acho que parte dos militares também não vão entrar nesse esquema. Só que a diferença é que aqui é todo mundo, gente. Todo mundo trabalha até mais tarde aqui. Todo mundo vai se aposentar lá para os seus 75, 77 anos. Não é só uma classe de pessoas. Então tá errado por aí. Quando ele fala que se baseou nas leis e se baseou numa... Como que eu posso dizer? Numa lei mesmo que
que tem aqui, que existe aqui. Só que aqui todo mundo segue a mesma coisa, né? Aqui não tem restrição. Ah, porque você é médico, você vai trabalhar menos do que o pedreiro. Não, você vai trabalhar o mesmo tanto. É claro que os salários são diferentes porque são profissões diferentes, mas não existe isso de porque você é médico, você tem um privilégio a mais, sabe? Isso eu tô dando exemplo. Não é esse o ponto, mas isso eu tô dando um exemplo. Então, assim, na minha opinião, eu acho que essa mudança da Previdência faria bem ao país, porque se você for pegar pra ver, os países que são desse jeito, que agem dessa forma, com as pessoas se aposentando mais velhas, eles não entram tanto em crise. E a gente tá numa crise muito feia, né? Eu digo a gente, o Brasil. Então eu acho que isso seria muito bom para que a economia do Brasil voltasse a ser boa e um dia ela fosse uma potência. Mas eu não acho justo que só alguns tenham que pagar por isso. Eu acho que todo mundo tem que se ajudar. Então, se o ciclano tem que trabalhar até os 70 anos, o fulano também tem. Não tem que ter esse tipo de privilégio. Então, na minha opinião, é essa. Eu moro fora já tem 5 anos, então eu vejo que funciona essa forma. E eu acho que seria muito bacana se no Brasil a gente adotasse também, mas de forma correta, né? A gente não pode pegar só a parte que nos interessa. No caso, o Temer não pode pegar só aquilo que lhe convém, né? Ele tem que pensar em todo mundo, não só nas pessoas mais fracas, né? No trabalhador que acorda todo dia de manhã e tem que enfrentar ônibus, enfim. Eu acho que ele tem que pensar em todo mundo, né? No caso. E não é isso que tá acontecendo. Mas eu só queria conversar com vocês mesmo e explicar aqui como é que aqui funciona. Eu passei um pincel bem rápido, assim, só pra poder dar uma explicaçãozinha de como é que é. Eu entendido como é que funciona. Ah, e outra coisa também aqui, que por exemplo, aqui na Europa você trabalha pra pagar a sua aposentadoria, né, no caso. Você vai juntando e todo mês aqui também o governo vai tirando uma parte dando para sua aposentadoria. Só que a diferença é que você paga a sua aposentadoria aqui. Por exemplo, você recebe $1.000 e o governo todo mês tira $100 lá. Então aqueles $100 fica lá como uma poupança. Não é igual no Brasil, que o governo tira uma parte da sua aposentadoria, mas ele tá pagando uma outra pessoa. E quando for na hora de você se aposentar, uma outra pessoa que vai pagar a sua aposentadoria. Isso eu também acho errado. Eu acho que você mesmo deveria pagar a sua aposentadoria, igual é aqui. Bom, mas é isso. Eu queria só dar uma explicação, assim, de como é que funciona e que ele não tá fazendo exatamente como é que as coisas funcionam aqui. Aqui as coisas são pra todo mundo, não só pra uma classe de pessoas. E é isso. Eu espero que vocês... Ai, gente, tá ruim. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você tiver alguma dúvida em relação aqui aos Estados Unidos e tiver alguma questão que você tá boiando aí e precisa de ajuda, pode deixar aqui nos comentários ou entre em contato comigo pelas minhas redes sociais, tá? Que vai ser o maior prazer ajudar vocês. Beijo, tchau!